Shalom, pastor Luiz, como é que o senhor tá? Shalom, meu irmão, tudo na bênção, como é que estão as coisas? Tá bom demais, graças a Deus. Estamos pronto aí, vamos esperar a galera entrando aí. Estou contigo, meu irmão, manobra é contigo. Já chegaram alguns adolescentes que eu identifiquei aqui. Já chegou o Ezequiel, a Samara, a Elinha acabou de entrar, ó, Shalom. A Elinha já entrou no Shalom aqui, Joyce, nossa Joyce Cristina está aqui, Shalom, Joyce. Legal aí, Elise aí, ó, nossa adolescente lá de Cidade Ocidental. Poxa, só Sarinha. Entrou a equipe Fran aí, Paula Ranulfo, diretamente de Goiânia. Prazer, Paulinha, ter você aqui, hein? Aí o Glóbio Davi Leite. Aí o Lúcio Mar, olha o Lúcio Mar aí, ó. Não é o Lúcio Rio, não é o Lúcio Vento, é o Lúcio Mar. Rafael Lobato por aqui, ó, glória a Deus. Saudade de ti, Rafa. Olha o Isaac aí. Olha o Isaac. Isaac na ativação. Glória a Deus, um assunto bem interessante hoje. Shalom, Gabi. Valeu, Gabi, shalom. Todo mundo aí, 20 E aí, pastor, como é que o senhor tá? Tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Pronto para mais um tempo aí muito expressivo aí de live, né? Uma live muito boa aí, diga-se passagem, uma live de engasgo aí, né? Falar sobre vinda de Jesus é sempre um momento muito precioso, mas também muito delicado sempre, né? Aí, ó, Mateus, quem é esse Mateus aí da RAI? Paulinha, muito bom, boa tarde, minha irmã, muito boa tarde mesmo, saudade de ti, um abraço, por saudade demais de vocês, sonho até com a Keila, em Paulinha, essa noite, sonho com a Keila, Elielto, deu saudade de vocês aqui, precisa marcar alguma coisa. Muito bom. Pastor, a hora que o senhor achar que a gente deve, a gente começa aqui, viu? Não, vamos, já tô pronto aqui, meu irmão, já artilharia aqui, já vão para cima já. Então vamos orar, vamos orar. Ora aí, ora aí, varão. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo em família, Pai. Quero te agradecer pela forma que o Senhor nos trouxe até aqui, sabendo que da importância desse tempo, por isso nós entregamos ele a Ti, nós não viemos aqui para produzir polêmicas, para gerar dúvidas, pelo contrário, esse é um tempo precioso de debatermos, de conversarmos sobre um assunto tão relevante, tão necessário, que aponta diretamente para a sua vinda. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida do Paulo, da Joyce, pelo trabalho com os adolescentes, por tudo que tem sido feito, Senhor, nesse tempo de quarentena, tantos alvos sendo alcançados, e que o Senhor mais uma vez possa falar claramente conosco, Pai, nesse tempo tão precioso. Por isso te pedimos, Pai, assenta-te conosco e que haja uma conexão entre céu e terra agora, e que possamos, Pai, provar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia, é o que nós oramos em nome de Jesus, proibindo, Pai, os nossos inimigos de gerarem qualquer nível de confusão, de resistência na mente, nas palavras, qualquer padrão de conflito, Senhor, de ideias, de teologias, em nome de Jesus, Pai, que a Tua luz opere com graça, com liberdade sobre nós e a partir de nós, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, pastor. Semana passada nós tivemos aí a nossa live, foi uma bênção, né? Foi alguns bom. Temas em que o senhor trouxe aí de uma forma esclarecedora, né? Respostas, e a gente, da mesma forma, a gente fez essa semana, colhemos aí algumas perguntas, e eu vou ler dessas perguntas, nós selecionamos 5, para que a gente possa trabalhar esses temas aí, tá? Antes, eu queria ler um texto que está lá em Mateus 24, por favor, versículo 32 e 33, que diz assim: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficarem verdes e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vierem a acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Glória a Deus. Esse texto fala sobre um tempo
e para a gente observar uma ação, né, da figueira, e seria ali um aviso para nós, cristãos, que cremos em Jesus, que cremos que ele veio ao mundo como homem, que morreu, que ressuscitou e virá nos buscar. Quais são esses sinais, pastor? E já para emendar com esse texto, as perguntas que eu vou ler, tá lá, são as duas primeiras, que é bem assim, ó. Tem uma coisa para sabermos, peraí. Tem outra coisa para sabermos quando Cristo vier, além dos sinais? O que está acontecendo no mundo inteiro são sinais da volta de Cristo? Glória a Deus. Meu irmão, é importante nós entendermos que realmente estamos nos... E eu quero considerar e deixar muito claro isso, essa consciência da vinda de Jesus, ela sempre foi um fator predominante naqueles que creram nele desde o início, né? Portanto, nós vamos ver um problema na própria igreja de Tessalônica, que eles tinham essa consciência imediatista da vinda de Jesus, né? Ao longo da história, nós vamos ver muitos fenômenos religiosos acontecendo dentro da igreja em função desse advento, né? O próprio movimento adventista é um movimento que foi produzido sobre essa perspectiva de vinda de Jesus no século XIX. Então, assim, não é um assunto tão claro, mas ele é um assunto dominante. É importante a gente entender isso. Então, antes de qualquer coisa, eu quero chamar a atenção para esse padrão de postura que temos que assumir, né? Então, definitivamente, é importante nós reconhecermos que essa consciência ela tem que ser dominante em nós. Então, antes de nós entrarmos em especulações, por quê? Porque exatamente por não aprendermos a valorizar essa consciência da vinda de Cristo, que gerou-se uma série de especulações, de questionamentos, que inclusive foram usados para paralisar a fé de muitos irmãos. Então, muita gente teve a sua fé paralisada, questionada, pessoas entraram aí em níveis de apostasia, até pelo fato de questionarem esses fenômenos que aconteceram ao longo da história, desde a Igreja Apostólica, e se dão o luxo de falar assim, poxa, mas os discípulos também acreditavam nisso, até hoje Jesus não voltou, e criou-se aí uma série de teologias, de teorias, muito dentro desse vácuo histórico que a gente tem vivido aí, que já alcança aí 2000 anos. Mas eu quero, nesse primeiro momento, chamar a atenção de cada um para a necessidade de preservar essa ideia. Porque precisamos entender que o tempo de Deus, o agora de Deus, ele é muito diferente do nosso. O salmista fala, um dia na tua presença vale mais que 1000. E isso fala muito mais do que uma consciência de valorização do tempo, mas é a experiência da eternidade, né? Então, precisamos definitivamente assumirmos, e momentos como esses são decisivos, tá? Para assumirmos uma consciência clara, uma consciência fundamentada nessa expectativa da vinda do Messias, esse fato, e é isso que promoveu a igreja ao longo de cada fase da história, fez com que ela não fosse só promovida, mas preservada sobre todas as coisas. O pessoal do Fluir botou aí Pastor Paulo, tô vendo aqui que o pessoal entra forte, hein? O Alexandre já está profetizando lá. Então, assim, sendo mais objetivo, entramos numa fase que, quando você começa a acompanhar os fenômenos que estão hoje acontecendo no mundo, né? Quando eu falo fenômeno, estou falando de clima, de política, estou falando de situações como pandemia, como essa pandemia que estamos agora. Não há dúvida de que estamos dentro de um cenário que ele tem muito peso escatológico, né? Um cenário de grande evidência, né? E isso, de fato, aponta para Cristo. E é importante a gente entender a vinda de Cristo, só para a gente não ficar falando muito e não chegar a um denominador comum objetivo. A vinda de Cristo é como um nascimento. Quando você vai estudar sobre gravidez, você percebe que a mulher ela sente dores de parto, contrações, aliás, desde os primeiros meses de gravidez. Só que o que acontece no 9º mês é que essas contrações elas se acumulam, elas se fundem numa única grande contração, e quando essa fusão acontece, ali é estabelecido o tempo do nascimento. E é assim que eu vejo a vinda de Cristo. Nós tivemos muitos momentos ao longo desses 2000 anos de história
que representam esses padrões de contração que foram acontecendo dentro de sociedades, dentro de gerações, e eu acredito. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Porque quando você está dentro do ambiente da contração, você fala, vai nascer agora. Né? E isso está muito dentro, que nós estamos num tempo que as contrações nos mostram que elas estão se aproximando. Por quê? Porque nós nunca tivemos tantos fenômenos climáticos acontecendo no mundo de forma tão intensa. Isso fala de terremotos, tremores de terra, né? Isso fala de vulcões ativos, isso fala dessa realidade de uma pandemia. De repente nós somos trabalhados dentro de um ambiente de uma pandemia, né? Pandemia por quê? Porque ela é mundial, e são fenômenos que nunca tiveram. O que passa a acontecer no mundo a partir de agora não é que seja parecido com aquilo que aconteceu há 500 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. O que nós precisamos entender, e para mim o que é o grande sinal da vinda de Cristo, é que um evento que há 500 anos atrás, ele, por mais poderoso que fosse, como por exemplo a peste negra, né, a peste bubônica, que agrediu, que quase varreu a Europa, quando você lida com isso nos dias de hoje, isso ganha proporção global. Então isso já é uma ênfase que traz luz sobre essa expectativa e que nos faz entender que de fato Cristo está às portas. Tudo bem? Muito bom, e a gente vê, né, pastor, essa busca desenfreada do ser humano aí para buscar um dia certo, a hora certa, né? Inclusive eu vi até essa semana aí, diz que em 8 de maio é o arrebatamento aí, eu vi na internet aí, Varó. O pessoal tem até a data e a hora, mas a gente, é como o senhor falou, realmente essa ilustração da mulher grávida traz, bem colocado, visto que é um processo, né? Essa vinda que nós tanto aguardamos e com muita expectativa, né? E tendo a responsabilidade de saber como será para aqueles que realmente ficarem após esse período, né? E já pegando esse gancho, eu até tenho duas perguntas nesse sentido, que diz assim, o arrebatamento se dá em qual momento? Antes, durante ou depois da grande tribulação? Após o arrebatamento da igreja, alguém mais terá a chance de ser salvo? Uma questão boa, e quero deixar claro, né, muito mais do que defender uma posição sobre arrebatamento, né, porque quando a gente fala de arrebatamento, nós estamos falando de grande tribulação. E eu vou explorar um pouco essa questão para tratar grande tribulação dentro de uma perspectiva mais clara para que a gente entenda. Então, antes de defender, né, quando a gente fala de grande tribulação, o que é? Grande tribulação fala daquele período que tipifica o dia do Senhor, né? Um período onde haverá sofrimento, dores, onde o anticristo estará ativo, e isso tudo é muito fato, tá? João Pedro acabou de entrar, gente, meu filho, ele está aqui em casa, né? Ele acabou de entrar aqui só para... glória a Deus. Aí, é importante nós entendermos, voltando aqui ao assunto da grande tribulação, toda vez que nós falamos de arrebatamento, nós teremos sempre como ênfase o processo de grande tribulação, e nós temos duas grandes defesas sobre a grande tribulação. A defesa pré-tribulacionista e a defesa pós-tribulacionista. Amém? Então, assim, quando a gente fala de pré-tribulacionismo, eu vou primeiro apresentar essas duas teses, e não quero fazer nenhuma defesa agora, apesar de no final quero deixar claro aonde eu me identifico mais. Mas é importante nós entendermos, eu quero deixar claro para todos aí, que nós estamos lidando com uma realidade que ela possui dentro do meio teológico grandes defensores das duas ideias. Então, por isso que eu comecei defendendo a vinda de Cristo. Então, sobre todas as coisas, pelo amor de Jesus. Antes de você querer se levantar para ser um combatente a favor da tua tese, né, e contrária do outro, entenda que o que nos une é a vinda de Cristo. Então eu não estou preocupado. O comum é esse, ele vem, né, pastor? Ele vem, e para mim o que importa é isso, porque as pessoas acabam valorizando mais as teorias paralelas ou
teorias, vamos botar assim, circunstanciais, do que o fato propriamente dito, né? E o fato é, Jesus vai voltar, então eu quero deixar muito claro isso, nós não vamos abrir mão dessa nossa capacidade de entender a vinda de Cristo. Então, para a gente, vamos considerar as duas teorias aí, só para a gente que fala da sua pergunta, que a sua pergunta só vale a pena ser respondida se nós entendemos essas duas teorias, tá bom? Porque para as duas teorias, elas vão ter concepções diferentes. Então, pode ser que alguém ouça a minha resposta agora e depois falar, pô, mas eu acredito nisso, então para isso não vai ter. Então, se isso for desse jeito, aquela resposta lá, então, para a gente já abraçar ao máximo, quero abrir aí a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu espero que a galera que esteja na live aí, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo... Vamos ler capítulo 1. Capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu precisava de uma equipe aqui, né? Que é tanta coisa, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Espera aí que eu já estou chegando aqui. Falar o texto, eu vou abrindo aqui também, mano. Lê aí 1:10. Pode ler para mim 1:10 aí, já vou deixar aqui aberto. Nós vamos ler 1:10 e depois o 2:4. Tá. Primeiro aos Tessalonicenses 1:10. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Então ele fala ele fala aqui, na minha versão, fala, nos livra da ira vindoura. Então ele fala de um tempo, porque o tempo da tribulação é um tempo de castigo, é um tempo onde a humanidade praticamente será consumida, haverá mortes, será um ambiente bem genocida, onde a humanidade ela vai ficar, como eu falei, vai quase ser exterminada. O período da grande tribulação termina à beira de um extermínio da raça humana, de tão sério que é, né, porque após a grande tribulação inicia-se o período milenar, e esse fato é um período de grandes mortes, grandes tragédias, catástrofes, e muita coisa vai estar acontecendo. Mas Paulo aqui, para o pessoal pré-tribulacionista, eles se apegam a esse texto. Ele fala vou ler na minha versão aqui, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque o período de tribulação tipifica um tempo de ira de Deus. Então não é o juízo final aqui ainda. Ele fala da ira de Deus. Lê lá para nós o capítulo 5, vamos ler 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 4. Pode ler aí. Capítulo 5 de Tessalonicenses? Isso. Capítulo 5, do mesmo capítulo. Do mesmo livro, da carta. Tá. 5, qual versículo o senhor quer? 2 e o 4. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Então ele fala mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui defende mais uma vez, que nós não seremos pegos de surpresa nesse dia, né? Por quê? Porque o pessoal pré-tribulacionista, eles acreditam que a igreja, o que eles acreditam? Né? Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja, sim, ela não participará da grande tribulação, mas ela estará ali exatamente nas vésperas ali, né? Do fato em si. E nas vésperas, quando tudo estiver pronto para começar, ela é levada, ela é arrebatada, assunta aos céus, ela encontra Jesus. Um outro texto que dá suporte a isso aí, eu já deixei aqui para adiantar a nossa live, capítulo 14, versículo 4, diz assim, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio do oriente ao ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Então, como os pré-tribulacionistas acreditam que eles encontram Jesus no céu, e aqui no versículo 14,
fala de Jesus tocando com seus pés no Monte das Oliveiras, aqui acredita-se que é exatamente o período, o fim da grande tribulação. Então, o pré-tribulacionismo ele divide a vinda de Cristo em dois eventos subsequentes. O primeiro evento começa com a busca da igreja, né, quando ele vem buscar a igreja e ele não toca ainda, a igreja vai para o céu, fica ali, entendendo-se que quando a igreja sai, o Espírito sai junto, né, não haverá o derramar do Espírito, né, a palavra ela perde muito dessa eficiência, nós voltamos para um período muito parecido com o período da lei, guarda esse processo aí, tá, porque o negócio aqui ele é bem interessante, e a gente precisa discutir isso com bastante coerência. A igreja, o pré-tribulacionismo vai dizer que acontece esse primeiro evento, e esse evento ele vai ser completo quando Cristo toca com seus pés no Monte das Oliveiras, que aí sim ele vem com a igreja para reinar, e aí ele dá fim ao período da tribulação, iniciando o período de 1000 anos, e aí haverá a Jerusalém Celeste. Não vou entrar dentro dos textos, nós estamos numa live, então quero pedir perdão aos irmãos, eu estou tentando administrar a linguagem texto bíblico, com teologia, e usar o tempo que a gente tem aqui, que não é muito longo, né? Mas como eu até que havia conversado com o Paulo, esse é um tema muito bom de ser tratado, né? O foco desse ensino aqui é alcançar principalmente os adolescentes. Alexandre aí presente aí, eu quero agradecer a todos que estão presentes, Edilene, diretamente dos Estados Unidos, muito bom estar com vocês aqui, mas qualquer dúvida, pode perguntar, qualquer situação, e se a coisa ficar muito extensa, a gente vai marcar um tempo exclusivo, específico, a gente vai ver qual é a estratégia. Mas a ideia aqui é mais dar uma abastecida nos nossos adolescentes. Mas vamos lá. A ideia central é essa, mas por favor, fique à vontade. Versículo 14, então, 4 do capítulo 14 do livro do profeta Zacarias fala exatamente do período que finda a grande tribulação, e ele trata exatamente disso. Só para a gente fechar um outro texto que os pré-tribulacionistas gostam muito, fala da igreja de Filadélfia. E esse texto está lá em Apocalipse. Está falando em tribulação, vamos falar de Apocalipse. Né? Lê aí para nós, Paulo, Apocalipse 3:10. Só para a gente ganhar tempo aqui. Apocalipse 3:10. Isso. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no templo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Então esse texto, então, meu irmão, é o baluarte dos pré-tribulacionistas, né? Porque ele deixa muito claro essa coisa da grande igreja de Filadélfia, que representa essa igreja madura, amorosa, né? Essa igreja, Paulo, o escritor de Apocalipse, né? A carta de Apocalipse, aliás, João escreve a respeito da carta que o Senhor envia, e o Senhor diz para ela, olha, vocês não vão passar. O sofrimento vai vir, mas eu livro vocês. Repete aí para nós aí, só para o pessoal guardar Apocalipse 3:10. O finalzinho, pode pegar o finalzinho, não precisa ter todo não. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Então ele fala de um tempo de aflição que virá sobre o mundo inteiro, que colocará à prova os povos da terra. Essas são algumas afirmações muito contundentes para os pré-tribulacionistas, que acreditam que esse advento, né, essa vinda de Jesus, acontecendo em dois momentos, né, entendendo que essa concepção ela foi muito difundida após a Reforma, né? Até a Reforma não havia essa consciência de um evento acontecendo em dois momentos, né? Esse evento, eles sempre entenderam até a Reforma como sendo algo que aconteceria numa única vez. Jesus veio, pega os santos e tal, e acontece tudo ali, e inaugura o período milenar. Tudo bem? Só para a gente guardar. Então isso aí fortalece muito os pós-tribulacionistas. Porque quem são os pós-tribulacionistas? Aqueles que acreditam que a igreja realmente vai vivenciar todo o período de governo do anticristo, o período dos 7 anos, onde a igreja realmente vai ter que lidar com a tragédia da guerra. Aí vem marca da besta. Quero falar rapidamente sobre a marca da besta, o pessoal estava um pouco curioso sobre isso aí, vou fazer uma abordagem bem rápida. É um assunto muito delicado, porque ele tem toda
uma interpretação que vale a pena ser considerada, e eu quero também fazer uma alusão bem rápida sobre isso aí, dentro do nosso tempo. Mas vamos lá. Para a gente considerar agora a defesa dos pós-tribulacionistas, eu separei aqui 2 textos. Já abre aí Apocalipse 29, e eu vou ler aqui Apocalipse 13:7, só para a gente ganhar tempo. Ele fala assim: também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Todos os habitantes da terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ele está falando exatamente do período que o anticristo se levanta, né? Então é um texto bem contundente também. Ele diz que, vou repetir aqui, foi-lhe permitido atacar os santos. Então quem são esses santos, né? Entenda-se que os santos é a igreja, né? São aqueles que comungam da fé em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo que foi-lhe permitido atacar. Então o anticristo ele se levanta, ele ataca e inclusive fala, e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra o adorarão. A adorarão está falando da besta, no contexto do anticristo como a besta, né? Aquele cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Leia agora Apocalipse 29, 20, versículo 9. Qual capítulo? Apocalipse 20, versículo 9. Ok. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. E pode continuar no 10. E aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então aqui um outro texto bem pós-tribulacionista, né? É um texto que ele fala que eles subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos. Fala de uma perseguição prevista durante o período da grande tribulação, uma perseguição que acontecerá, né, a todos os santos e a cidade amada. Fala de Jerusalém, Jerusalém sempre muito vista, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, e aí fala, né, que só no final, né, é interessante que ele trata disso dentro desse contexto. Vamos para outro texto aí, Mateus 24, você leu Mateus 24, né? Vamos ler o versículo 29, só para a gente ver aí, Mateus 24, 29, já vou deixar outro livro aberto aqui. Hoje o negócio está bem teológico, né? Mas eu já esperava, já quando me foi feito esse convite, tem que ir para a Bíblia, não tem jeito, esse é um assunto que não vale a pena ficar conversando, não. Lê aí, 24, 29. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais, as estrelas do céu cairão e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Então, ele vai trabalhar em Mateus 24 como um único evento. Depois de tudo isso, aí sim, vai ser visto, vai acontecer, as estrelas cairão. Então, é um texto muito intenso também, muito profundo. Vou ler mais um texto, porque, como eu falei, eu gosto de falar, né? Mas para mim não ficar falando muito, eu quero ler. Vou ler um texto aqui, já separei aqui, está praticamente separado. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, 52. Vou ler o 51. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que parece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Aqui, mais uma análise que consagra muito a mentalidade pós-tribulacionista, que é o quê? Ele fala da última trombeta, a gente sabe que são 7 trombetas em Apocalipse, e ele diz que exatamente na última trombeta, Paulo deixa isso claro, o mesmo Paulo que escreveu aos Tessalonicenses lá, da preservação da igreja. Por isso, gente,
essa defesa é muito complexa, e ele diz, e ele trata exatamente dentro desse contexto aí, né? A respeito do momento em que, ao soar da última trombeta, aí sim, os mortos ressuscitarão, entendendo que esses mortos, para o pré-tribulacionista, ele ressuscita exatamente lá no primeiro momento, né? Que ele vem para se encontrar, os mortos também serão os primeiros a se encontrar com Cristo nas alturas. Amém? Vou ler agora um último texto, já deixei separado aqui também, segundo aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, né? Ele fala assim, vou ler, né? Irmãos, acerca da vinda do Senhor, Jesus Cristo, e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar e nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Guarda esse problema que está acontecendo um fenômeno aqui na igreja de Tessalonicenses. A galera entrou num clima, numa euforia, né, num processo aí de empolgação e de desespero, de medo, acreditando que Jesus voltaria ali, naquele momento ali, né, naquele ambiente. A gente tá acontecendo algumas coisas, né? Jerusalém, aqui a situação está bem conflituosa entre Roma e Israel, e a situação tem muita coisa acontecendo no mundo aqui nesse ambiente, e eles começam a acreditar que Jesus vai voltar a qualquer momento. Ele fala assim, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Bem, esse texto aqui é interessante isso. É interessante porque é um texto que eu gosto desse texto, que ele tem os pós-tribulacionistas gostam muito dele, mas os pré-tribulacionistas não o descartam. Por quê? Porque eu vou explicar isso agora, e agora sim eu vou entrar na tua resposta, entendeu, meu irmão? Você vê que o negócio é longo, vocês gostam de me ver suando a camisa aqui, mas vamos para cima. Olha que coisa interessante. Está muito bom, está muito bom. Por que os pós gostam muito dele? Porque eles associam que existe um pré-tribulacionismo que eu chamo pré do pré. É aqueles que acreditam que antes de acontecer qualquer coisa, a igreja vai estar indo embora, vai ter ido embora. Eu quero dizer que esse pré do pré, ele é muito raso. Então ele foge de algumas coisas. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Edilene falou que conhece uma teoria que fala que a igreja é arrebatada na metade desse período. Isso, são os médios, que a gente chama, né? Os médios tribulacionistas. Eu ia falar dela, mas ela é um pouquinho mais solta, porque ela não tem uma definição, né, bíblica, assim, que eu quero dizer, um texto efetivo, né? Porque ela faz uma análise, ela mistura um pouco esse conceito do pré e do pós, por isso que eu separei, mas vale a pena aí, Edilene, a galera que acredita aí isso aí não é nem pré, nem pós, são os tribulacionistas, né? É uma igreja tribulacionista que acredita que no meio disso tudo, acredita que vai acontecer isso. Eu sofro um pouquinho com os tribulacionistas, porque os primeiros 3 anos e meio não serão tão dramáticos, que a Bíblia fala, então é complicado, eu tenho dificuldade de acreditar nisso, né? Mas por isso que eu fico sempre entre os pré e os pós, porque os tribulacionistas eles vão ter essa dificuldade, mas vale muito a pena. Gostei aí da Edilene, existe sim essa teoria e vale a pena ser considerado. Só não considerei para o discurso aqui não ficar muito longo e a gente ficar aí tendo que tratar com muitos conceitos, mas ele existe sim e vale muito a pena ser lembrado aqui, glória a Deus. Mas vamos lá, os pré-tribulacionistas mais profundos, eles vão dizer que de fato o anticristo vai se levantar e a igreja vai conhecê-lo, só que quando ele estiver prestes a inserir o seu governo definitivo, que é esse governo que é estabelecida a contagem de 7 anos, que é quando ele vai reinar e tal, definitivamente lá em Jerusalém, porque acredito que ele ainda vai ser um líder,
né, que vai ter uma projeção mundial até chegar nesse nível que nós falamos aqui, que é que Paulo escreve aos Tessalonicenses, né, que se opõe contra tudo e tudo. Então, acredito que ele vai se levantar, vai haver um movimento político, social, que ele vai ser bastante promovido, e a partir daí inicia-se aí Jesus, para o pré-tribulacionista, vem, busca a sua igreja e tal, e já o pós-tribulacionista não, acredito que vai viver tudo. Vai vê-lo se levantar, se posicionar, estabelecendo uma ordem, né, mundial, e a partir dessa ordem, sim, né, tudo começa a acontecer, vem a perseguição definitiva sobre a igreja, onde nós vamos ver os santos. Tudo bem? Só quero considerar duas coisas. Você fez uma pergunta, aí sim, agora vale a pena. Haverá... Só pontua primeiro de novo a pergunta, porque tem uma galera que está entrando agora e eu já falei bastante, porque eu quero só dar... O arrebatamento se dá em qual momento? Antes, durante ou depois da grande tribulação? E a segunda pergunta é, após o arrebatamento da igreja, alguém mais terá a chance de ser salvo? Pergunta boa, vou respondê-la nos dois níveis, tá bom? Já respondi a primeira, né, falando a respeito de interpretação. Não estou defendendo, pastor, mas o senhor é o quê? Eu vou deixar claro no final a posição com que eu me assemelho mais, me aproximo mais, mas faço questão de não defender. Por quê? Porque a gente entra numa crise de teologias, de interpretações paralelas ao grande fato, né? As interpretações secundárias aí, né? E eu quero considerar que a minha busca é por encontrar Jesus no final. Então eu quero encontrá-lo no final dessa história para estabelecer um novo começo. Então eu não vou ficar defendendo aqui em que momento, mas é por causa disso, mas o pastor falou aquilo. Não, por favor, por isso eu deixei claro aí as defesas dos pré e pós, para que a gente entenda que para o pré, Jesus volta às vésperas do início definitivo da grande tribulação, e ele consegue conhecer o anticristo, sim, entender quem é o anticristo. Haverá guerras e rumores de guerra, porque o anticristo ele é promovido exatamente num ambiente de bastante caos, bastante tragédia, onde a Terra vai estar passando por muitas mudanças, e eu particularmente acredito em mudanças que vão acontecer no clima, na ciência, e quando eu falo ciência, nos elementos, de forma mais profunda, né? Realidades vão mudar, leis vão mudar na ciência, eu acredito nisso. Eu acredito que a Terra vai passar por um alvoroço muito grande, e a prova disso é a própria vinda de Cristo, que nós temos uma visão muito religiosa, mas quando os escritores dos evangelhos eles falam sobre como se deu a ressurreição de Jesus, nós vamos entender o seguinte. Ontem eu estava falando sobre isso na live da ceia. Ela mudou o ciclo da história, né? Porque de forma sutil não, mudou sim. O que aconteceu em Jerusalém marcou, e todo mundo ficou tentando lidar com o dia seguinte. E o dia seguinte já não era mais o mesmo na história do mundo. Por quê? Porque situações mudaram, realidades mudaram, o clima mudou, a espiritualidade do mundo mudou depois daquele dia da ressurreição. E a prova disso, gente, é o poder das trevas. E uma das coisas que eu particularmente acredito, e compartilho isso, né, através de muitas mentes comigo, o poder das trevas foi diminuído. Só para a gente entender, o poder das trevas foi diminuído quando Jesus ressuscitou. Essa história de Jesus ter ido lá, pegar a chave da morte do inferno, restringiu, porque... Mas como é que o senhor acha isso? Por que isso, pastor? Volta lá no Egito e lembra o poder dos magos do Egito. Lá na época de Moisés, você vai entender o que se fazia a nível de magia negra até a época de Jesus. Eu acredito piamente nisso. Espera aí, senão nós vamos ficar sem bateria aqui daqui a pouco. Eu já deixei aqui uma carga aqui pronta. Já acabei de encaixar. A gente falando aqui de arrebatamento, Jesus voltando, essa câmera aponta para essa luz aí, eu já penso que é o sinal. Então, segundo, voltando aqui o pré-tribulacionista, né? Haverá na teologia pré-tribulacionista, o Espírito Santo nos é tirado e nós voltamos à era da lei. O que era da lei? Onde você trabalhava em cima de uma consciência de quem é Cristo, de quem é Deus, de que a igreja de fato foi arrebatada, e a terra está mudada, mas ele tem uma consciência muito madura, e essa consciência faz ele uma pessoa santa,
como os santos que existiram antes do estabelecimento da graça. Porque antes do estabelecimento da graça existia o povo de Deus, né? Já existia aqueles que já se relacionavam diretamente com a pessoa do próprio Deus. Então, acredite-se que haverá essa consciência, aonde esse agir tão intenso, tão abundante que temos hoje, através da ação do Espírito, ela nos vai ser tirada, mas a consciência será mantida. Em outras palavras, para ser crente vai ser algo muito mais difícil. Mas haverá os santos? Sim. E a prova disso são os 144 mil que serão levantados dentro da nação de Israel, que aí tem a história dos 144 mil. Estou só fazendo uma pincelada bem rápida, tá? Não vou entrar dentro desse detalhe. Que quem são os 144 mil? São os judeus das 12 tribos, que se levantarão exatamente durante o período da grande tribulação. Como que eles se levantarão? Cheios do Espírito Santo? O pré-tribulacionista acredita que não. Acredita que essa consciência ela é estabelecida exatamente por um padrão de experiência que eles terão, e porque a palavra vai continuar a existir, a Bíblia. Só não vai ter essa experiência que nós temos hoje com a pessoa do Espírito que nos convence, que nos alinha. Então, assim, acreditar que haverá santos para o pré-tribulacionista não é uma coisa difícil de acreditar. Ele entende, baseado nisso, baseado na própria experiência com a nação de Israel, né, onde eles serão conscientizados, né, por causa de tudo aquilo que o Messias, de fato, é Jesus, e ali serão alcançados. 144 mil da grande tribulação, tudo bem? Né, não que um trabalho evangelístico não esteja acontecendo hoje na nação de Israel, os fazendo alcançar o propósito. Deixar claro isso. Tudo bem até aí? Para o pós-tribulacionista, né, portanto, o pós-tribulacionista ele já acredita que não, o Espírito vai continuar aqui. Vai ter, aí a gente tem alguns choques, por quê? Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo vai estar, a igreja em si ela vai estar muito agredida, muito cerceada, porque é um período que deixa claro que é um período de sofrimento, de grandes lutas, de grandes privações. Por isso que a coisa fica um pouco assim delicada, porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo ele traz esse poder, essa graça, há uma expectativa do próprio Deus de que os santos sofram, né? Quando eu falo expectativa, uma expectativa de lei dentro de um processo necessário, tá, gente? Não é aquela expectativa vaidosa, tem que passar por isso, pronto, acabou. Não. Então há um plano para que seja feito todo esse processo de exposição ao sofrimento, à dor, à perseguição, e a partir daí sim ele vai peneirar aqueles que vão para a glória. Isso aí é na mentalidade pós-tribulacionista. Então, para o pós-tribulacionista é muito fácil acreditar que sim, durante a tribulação haverá salvação, haverá os santos, dentro do contexto continuado daquilo que a gente vive hoje. Para o pré, isso será uma consequência muito mais dolorosa. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai estar aqui, mas haverá uma consciência de letra, de lei, que os levará a um padrão de exposição muito maior e de perseguição muito maior, inclusive já dando ênfase sobre a marca da besta, né? O famoso 666 lá. Tudo bem? Eu acho que deu para responder. Você que avalia aí, meu irmão, que eu estou falando aqui e é tanta coisa, por favor, avalie. Não só deu, mas trouxe aqui uma consciência, né, sobre tudo isso. Você pegando essas duas frentes, né, de análise teológica aí, de pré e pós-tribulacionista, né, e assim, eu dentro dessa perspectiva, eu prefiro optar pela segunda, até porque quando você se prepara para o pior, se o melhor vir antes, você já está no lucro, né? Então a gente se prepara como igreja para um tempo drástico mesmo, um tempo de perseguição, até porque pela história da igreja mesmo, no decorrer de toda a história, a gente vê que a igreja sempre sofreu um nível de perseguição, principalmente no que diz a autoridade política com relação à igreja, nesse conflito que há, quando a autoridade política ela começa a dar liberalidade para muitas leis que vai de confronto com a palavra de Deus, e a igreja vai resistir isso. Eu penso que seja assim, né, pastor? Você já definiu o seu lado, então, né, Paulo? Eu defini o meu lado nessa perspectiva.
Pastor, para a gente encerrar aqui, uma última pergunta, né? E até já pegando gancho na minha palavra aí, como devemos nos preparar para a perseguição que ocorrerá durante a chamada grande tribulação? Lógico que quando essa pergunta foi feita, a gente não tinha essa concepção de duas vertentes, né? Então aí ó, essa pergunta aponta muito mais aí para os pós-tribulacionistas, né? Tô sentindo uma vertente aí, mas vamos para cima. Deixa eu só, Marcelene, serve café pro Alexandre aí, porque ele botou aqui que só falta o cafezinho. Então já pode servir café pro irmão em nome de Jesus. Chapa tá quente, né? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Meu irmão, eu vou considerar duas vertentes para essa resposta, tudo bem? Que vale a pena, porque isso explora muito. E eu gosto, meu propósito com essa live não é gerar dualidade, uma resposta nula, está em cima do muro. O pastor falou e fiquei em cima do muro. Não, pelo contrário. É abrir nosso ângulo de visão, não nos prendemos a exegeses que acabam restringindo a absorção da realidade bíblica, do contexto. Então, para mim, isso é muito importante. A gente está mais aberto. Então, eu quero, como é uma live, a gente se propõe mesmo a fazer com que as pessoas que ouçam ampliem sua visão e não fiquem apegadas. Mas a Bíblia... Não, eu não estou desconsiderando nada do que a Bíblia está dizendo, pelo contrário, eu estou valorizando ao máximo. Porque o propósito é esse, que ao final disso, isso gera um perfil. Quando a gente fala de perseguição na grande tribulação, precisamos considerar duas coisas. E eu gosto de considerar, primeiramente, a experiência que teremos com Deus durante a grande tribulação. Para o pré-tribulacionista, essa experiência é muito dramática. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai estar. Para o pré-tribulacionista, amém? Ele entende isso. Para o pós-tribulacionista, o drama, ele se torna, ele é um drama mais social. Por que eu digo mais social? Como você falou, é o lance da lei, é a perseguição. Só que eu centralizo toda a guerra sofrida pelos santos na grande tribulação através da marca da besta. Tudo bem? Por quê? Quando a Bíblia fala, quando a Apocalipse fala da marca da besta, nós vamos entender a marca como algo essencialmente, ela é algo expositor, então é algo bem externado. Não vou entrar dentro dos detalhes, só para a gente ganhar tempo aqui. Ela trata diretamente, o foco da marca da besta é o comércio, tudo bem? Então ela fala, só vai poder comprar, só vai poder negociar coisas quem tiver a marca, quem não tiver não vai poder. O texto deixa claro, tudo bem? Então é importante a gente considerar isso. Então, uma coisa é nós nos escondermos da lei, né, das leis contrárias ao Evangelho. Uma coisa é a gente realmente, igual estamos vivendo uma pandemia agora, uma quarentena, ficar todo mundo dentro de casa, cada um, né, ali e tal, vivendo muito do que é vivenciado na China comunista, onde a igreja se reúne nos túneis, a igreja subterrânea que mais cresce, que é aquela igreja que está ali, e ela é muito forte, ela cresce, ela está muito, ela é muito presente. Quando eu vejo a palavra do Senhor dizer que haverá uma perseguição e esse inimigo vencerá os santos, eu entro numa certa... a minha análise, como eu falei, eu gosto de analisar os dois aspectos. Por quê? Porque como é que será essa vitória? Né? O cristianismo perseguido na Idade Média, até a Idade Média, vamos colocar assim, né? Porque ele foi perseguido, o cristianismo original, ele foi perseguido sim, ele não parou de ser perseguido em Roma, ele não parou de ser perseguido com o estabelecimento de Constantino, não, pelo contrário, o cristianismo original, o cristianismo que deu origem, inclusive, à reforma protestante, ele foi perseguido, ele foi morto, né, ele foi muito agredido, a Santa Inquisição, inclusive, da Igreja Católica, é um movimento que não só atingiu os judeus, mas principalmente os cristãos que hoje são conhecidos como cristãos protestantes. É importante a gente entender isso. Isso é história, tá? Não é nada atropelando aqui, fazendo uma exposição histórica que a gente tem que reconhecer. Então, assim, sempre houve uma perseguição, mas a resposta
do cristianismo, ele sempre prevaleceu, e isso é interessante porque nós vamos ver isso mais uma vez na grande tribulação, com certeza. Mas é importante nós entendermos esse padrão de prevalecimento dentro de um contexto de superação, de crescimento. Ao final, ele supera, ele cresce, ele persiste, né? E eu gosto dessas duas análises. Por quê? Porque quando a gente fala do sinal da besta, e eu quero fazer uma pequena abordagem sobre ela, vai ser um chip na mão? Tem gente perguntando aí, pelo menos, será que é um chip, pastor? Será que o pastor acredita que é o código de barra que vai ser colocado na testa e tal, e o cara vai passar o leitor do código de barra igual no mercado, e já vai saber a nossa vida? Quero deixar claro para vocês que acreditar que é uma estrutura, é um elemento ligado à tecnologia é muito complicado. E eu particularmente não acredito. Eu sei que o pessoal está desesperado aí com o chip, andaram botando chip, mas eu tenho uma dificuldade sim de acreditar. Tudo bem que tudo que fala de botar na mão, botar código, símbolo, a gente dá aquela estremecida, e eu não vou negar para vocês que eu também dou a minha tremida, né? O cara fica falando de chip, não sei o quê, eu fico só... O cara fica marcando a gente, né, pastor? Os caras ficam dando susto, porque é muita coincidência, né? A Bíblia falar de algo e de repente o cara usar isso hoje. Mas, quero deixar claro, acreditar que é isso, realmente é muito fora de contexto. Vou dizer por quê. Primeiro, quando a gente sai desse mundo ocidental e começamos a ir para o Oriente Médio, área África Central, né, lugares extremos do mundo, nós vamos ver que tecnologia é uma coisa que não existe. Existem lugares hoje na Índia, no próprio Oriente Médio, África, meu irmão, que não tem nem energia, hoje, século XXI. E quando a gente entende que Jesus está muito próximo de voltar, e que o governo do anticristo será um governo muito rápido, para você produzir um padrão de tecnologia, onde todo mundo vai ser chipado, código de barra, vai ter leitura de código de barra, Big Brother, tu liga a TV, já tem alguém te observando, e tal. Meu irmão, para produzir esse padrão de tecnologia, nem os filmes de Hollywood conseguiram chegar nesse nível ainda. É muito complexo. São universos muito pequenos que conseguem produzir esse tipo de ação, e se gasta trilhões de dólares em dinheiro, vamos considerar assim. Então, realmente, para os bons entendedores de escatologia, que estudam de forma responsável, a ideia de um chip, de algo físico, foge um pouquinho o contexto. Mas quando a gente vai para o grego, para o termo marca, né? Quando se fala marca da besta, marca está ligado a estigma, né? O termo marca está ligado a um padrão a um estigma. Portanto, são dois conceitos para marca. Uma marca como se fosse um desenho, uma tatuagem mesmo, ou uma marca como se fosse um selo de sinete, né, que é colocado, uma marca. E quando a gente pega a raiz disso e traz para uma interpretação mais profunda, porque o texto requer isso, como eu falei, fora isso nós vamos estar presos aí à ideia de algo bem superficial, e essa superficialidade esbarra, porque senão essa fuga fica muito fácil. É fácil, você pega, hoje todo mundo fala, não, vai para o interior, fica lá na rocinha, lá escondido e tal, e fica uma coisa muito... ficou uma coisa muito humana essa perseguição, ela foge, e eu acho que essa perseguição da grande tribulação ela é algo mais relevante, eu considero ela algo mais maduro. Então, quando a gente vai entender no grego o significado de marca ela está relacionada diretamente a caráter. Opa! Então nós entendemos algo muito interessante, que pode se estender sim para os lugares de estrutura, de tecnologia, de poder aquisitivo a um aspecto exterior, pode, porque isso aí é o de menos. O que eu quero colocar aqui como fundamentação para essa marca da besta é algo que vai muito além do que um chip, do que um código de barra, do que uma tatuagem. Essa marca ela vai produzir um efeito sobre o caráter de quem a tem. Ela vai determinar um perfil de pessoas, e isso é muito sério, porque essa é a profundidade do texto. Então ela fala de uma geração que vai estar muito sensível a recusar Deus, não é só para poder comer, para poder plantar, para poder comercializar coisas. Não, ela vai recusar Deus, né, como uma postura, uma decisão diante da situação que ela está vivendo.
Tá entendendo? Então ela vai recusar Deus de forma interna, é um caráter. É muito mais do que, pô, eu acredito em Deus, mas fiz a marca só para comer. Não, não é isso. Ela vai primeiro renunciar a Deus e assumir essa marca, que pode falar de uma postura onde o teu vizinho vai saber se você é marcado ou não, e o controle, a partir daí, dessa consciência, o controle que passa a existir com a marca é muito fácil. Por isso que muito mais do que uma coisa que vai ser feita de dentro para fora, ela vai ser produzida, estimulada para que seja feita ou melhor, de fora para dentro, aliás, ela vai ser estimulada para ser feita de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Quando você assumir o padrão marca, você está assumindo um novo caráter perante a sociedade, um novo testemunho. E isso, para mim, transcende o próprio aspecto tecnológico. Tudo bem? Então, para aqueles que rejeitarem essa marca, haverá uma perseguição. Haverá sim. Caiu, pastor. Caiu. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, não desiste de nós, não, que é importante. A gente sabe, é só 1 hora. Nós já fizemos 1 hora aqui, passou que eu nem vi, hein? Hein, pastor? Só pegando um ganchinho que o senhor estava falando, enquanto o pessoal entra aí, eu Por até favor. ouvi uma vez um pastor falando sobre isso que o senhor estava dizendo aí, sobre a convicção, né? Ele atrelou com relação à lei, quando Moisés falou que era para você ensinar para os seus filhos, e isso ser como uma marca, né? Ser como um sinal, e você carregar, anotar no umbral da porta e carregar à frente da testa e amarrada no seu braço. Aí eu vi essa análise desse pastor aí. Não, e é muito importante a gente entender esse processo, porque quando a gente se posiciona, você vai entender que estamos falando de algo muito maior. Então, nós criamos uma igreja que ela é muito mística, né? E o misticismo quando que a gente chama de místico, né? É essa confusão entre o físico e o espiritual. Toda vez que o físico e o espiritual se confunde, nós produzimos um ambiente místico, né? Onde as coisas elas não carecem de verdade e elas fogem da própria verdade para satisfazer ou para, de alguma forma, interagir com quem está se relacionando com aquilo. E quando a gente fala de marca da besta, a gente acaba suprimindo um contexto que ele é muito importante. Por isso que eu, particularmente, não trato a marca da besta como um chip, como uma simbologia. Ela é algo religioso, não tenha dúvida disso, porque ela fala de uma adoração, né? Então, a marca da besta ela tem um cunho religioso. Então, como cunho religioso, ela é fundamentada numa realidade espiritual, ela aponta diretamente para o caráter de quem a faz, né? E ela se torna física. Em que aspecto? Isso vai desde um comportamento até uma marca propriamente dita. Tá entendendo? Mas ela é muito fácil de ser vista e reconhecida numa sociedade. Como eu falei, a partir do momento que o seu dinheiro acabou e você chega para comprar algo, ou você se permite não comprar algo através de uma marca, de um símbolo, de um crédito, de um acesso que você tem por uma identidade, e você chega lá e fala, não, eu não tenho, eu não fiz a minha outra identidade porque eu não quero, você é um cara marcado. E ali você é o cara que não foi marcado. Podemos olhar e falar, você vai ser marcado como alguém a ser perseguido. O Paulo não quis fazer a nova identidade. Não quero. Por quê? Porque naquela identidade está determinando que porque vai ser algo muito claro, né? Que não vai ser aquela coisa subliminar. Olha, compra que você vai querer. Não. Você precisa sobreviver, você precisa, e eu tenho um Deus para você. Lembra para mim, o Velho Testamento, ele faz muitas analogias, muitas sombras sobre o que representa uma marca. Um exemplo disso é o que levou Daniel, né? A cova dos leões. Dário faz uma estátua para adorar, ele fala, agora só pode orar para o rei, e Daniel não adora. Então, quando que eu vou descobrir que Daniel é alguém que não adora? Quando eu vou e pego o Daniel em flagrante, orando 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém. Então, o Daniel era um cara legal, mas não adorou. Então, isso faz dele uma pessoa exposta e perseguida, e digna de
ser condenado, e como ele foi de fato condenado. Então, quando eu olho para a marca, eu vejo muito momento, ela tem um cunho espiritual. A marca ela vem para trazer uma postura que tem a ver com caráter. Então, dentro desse processo, aí eu vou colocar, para quem não tem, aí eu vou considerar agora pré e o pós-tribulacionista. Para o pré-tribulacionista, a marca é mais difícil. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Então, a ideia da marca, ele vai guiar. Eu estou falando do crente verdadeiro, né? Porque o crente sem vergonha, isso ele não precisa nem de grande tribulação para desviar, não, gente. Ele perdeu o emprego, ele saiu com a namorada, né? Ele já desvia, porque a namorada tirou a roupa da frente dele, ele já cai, entendeu? Ele já entra nesse processo aí. Então, grande tribulação é pedir demais para esse padrão de cristianismo aí. Eu estou falando do crente raiz. Para o crente raiz, cair na grande tribulação não vai ser algo tão simples. Então ele vai prevalecer, de fato, ele vai suportar. Então essa santidade, na verdade, em períodos de guerra é quando a gente mais cresce. Então eu acho interessante essa ideia e até considero ela ter uma ideia bem facilitadora. Porque quanto mais você é perseguido, mais você produz. Mais você aumenta teu envolvimento, né? A intimidade a igreja, quando ela mais foi perseguida, e a China hoje é prova disso, é quando ela mais produz, é quando ela mais cresce. Eu falo até como testemunho nós no MCR. Se eu considerar o que nós produzimos em um mês de quarentena, tem a ver com anos na nossa rotina normal. De tanto que nós produzimos de material, pauta de oração, é live, é estudo, é igual está acontecendo aqui agora. Então, sim, quando a gente mais é resistido, mais crescemos. Agora, quando eu olho para a igreja pré-tribulacionista, a igreja sem o Espírito, aí essa perseguição me chama atenção. Por quê? Porque essa perseguição, o cara vai ter que trabalhar o caráter dele. Não é mais uma consciência vinda do próprio Espírito. Aí essa marca passa a fazer um sentido muito grande, porque vai ser uma consciência muito moral, muito racional, e aonde o ambiente que ele está vai gritar para que ele rejeite Deus. E ele vai olhar para todos os lados e não vai ter onde se apegar a Deus, porque o Espírito não está mais ali. Mas ainda assim ele vai se apegar e vão ter pessoas que vão se apegar. Esse tipo de experiência me chama muita atenção. Então, eu acredito que sim, haverá santos, tanto para um quanto para o outro. A diferença é que um vai ter muito mais dificuldade do que o outro. Muito bom, Paulo. Muito bom mesmo. Haverá salvação, para ser mais claro, né? O Elias até fez uma pergunta aí, que hoje a gente ouve muito, né, sobre a vinda de Cristo em si, aí o pessoal cita os sinais e tudo e tal, e ele falou que assim, mas e na perspectiva da noiva estar esperando o noivo? Aí ele até perguntou se o senhor podia falar alguma coisa sobre, e aí a gente encerra. Como assim? Eu não entendi, assim... Hoje todo mundo fala dos sinais, que vai acontecer isso, aquilo, mas e na perspectiva da noiva mesmo, a igreja esperando essa vinda de Cristo? Aí ele só falou assim, se o senhor puder comentar alguma coisa sobre esse assunto, não na perspectiva de você saber o que vai acontecer e se preparar para aquilo, mas na perspectiva de você já tá se preparando, não porque vai acontecer aquilo, mas porque você anseia pelo noivo que vem. E você já está esperando, adornando, se preparando, como as virgens prudentes, né? Que o noivo vai vir, elas vão estar aptas a entrar com o noivo. Mas não vivem como se estivesse esperando, né? Ele botou aqui. A Gleice tinha falado aqui sobre uma recusa consciente. Seria bom se você puder escrever alguma coisa sobre isso, Gleice, não sei qual é o que está acontecendo. Dentro do contexto que o senhor falou da marca lá, quando você tiver sobre a opressão lá, que você vai estar voltado de onde não tem onde se apegar em Deus e você vai rejeitar a si mesmo. Exatamente. É uma recusa consciente, né? Eu realmente, assim, quando eu analiso os dois movimentos, eu sou muito mais sensível ao pré-tribulacionismo, mas não defendo com unhas e dentes. Sou sensível por quê? Porque é uma ideia, é uma realidade que foi vivenciada no período da lei, me remete a muita coisa, aonde eu vejo muitos símbolos proféticos, mas, como eu falei, não me apego. Gosto dos dois.
como você mesmo disse, a ideia de ser um pós com a mentalidade de pré faz com que você seja muito mais eficiente na fé. Eu acredito nisso, porque o pós é o cara que está pronto para entregar tudo por amor a Cristo. Está disposto a morrer, não se perde quando perde um filho. Pós-tribulacionista, ele traz essa mente, porque dentro de uma perseguição vão vir, vão matar familiares teus, vão fazer blitz espirituais. Estou falando porque tudo isso já acontece no mundo. Né? Você pega o mundo muçulmano aí, tudo isso já aconteceu. A Há uma Indonésia galera viveu... que já está vivendo a grande tribulação deles, né? Já tem um pessoal, então eu falo, isso não me assusta. O que me chama atenção é nós criarmos uma mentalidade, o pré do pré, o cara que não quer sofrimento nenhum e acha que Jesus vai voltar num cavalo cor-de-rosas. Não, não, eu acredito que a igreja em si verá muita coisa, mas como eu falei, se eu for buscar similaridade, onde eu estou mais sensível, me associo mais, eu vou associar a ideia pré por tudo isso, porque eu acredito que na grande tribulação a conversão ela vai ser algo de mente. Você vai precisar assumir uma postura, e essa postura que os homens da lei tinham que assumir, né? Essa postura que a gente muitas vezes não entende por que Israel entrava em ciclos de apostasia, né? Por quê? Porque não era uma coisa do Espírito estar ali derramado sobre eles, o conscientizando sobre justiça, juízo e pecado. Não, eles tinham que ter uma consciência moral, emocional, racional sobre tudo aquilo. E Deus respeita muito isso. Eu particularmente, acredito que muito da grande tribulação fala desse período, porque fala de uma marca onde a Grace colocou bem aqui, fala de uma recusa consciente, onde você vai ter que ter muito mais do que uma espiritualidade, uma mística. Porque Deus falou, porque isso gera uma confusão muito grande, né? Mas um posicionamento racional não vou fazer. Eu acho interessante. Mas é só um adendo aqui para o pessoal não me... Falei, não disse nada, né? Agora, com relação à colocação do Elias sobre a mentalidade da noiva, né? Eu gosto muito da experiência, e isso vai já dentro daquilo que foi colocado sobre a expectativa do pré na mentalidade do pós, né? Eu espero ser pré vivendo uma vida de pós, né? Aonde eu me posiciono como essa noiva, aonde realmente para noiva o casamento todo dia é hoje. Por isso voltamos a... Pronto, meu irmão. Aí, pastor, deu? Deu, né? Graças a Deus. Aí, pastor, o pessoal já está perguntando qual vai ser a próxima live. Jesus. Não, pai, o meu não entra ainda. Não entra não. Tá com 57. Meu Deus, deixa eu falar para vocês aqui, eu estou tentando organizar aqui. Peraí que você tá errada a câmera aqui. Daí que sai. Então, meu irmão, só falando a ideia da noiva, né? Tô com o celular aqui do João, tá ali no computador. A mentalidade que nós preservamos aqui é exatamente essa que eu busco, por isso que a ideia não é gerar polêmica. Esse é um estudo que vale a pena, como eu já falei com você, a gente estudar em sala, explorá-lo ao máximo. Tem muita coisa acontecendo na Terra que precisam ser vistas, mas a mentalidade da noiva é aquela que quer casar hoje, que aguarda hoje como o grande dia de encontrar o noivo. Existem muitas posições e realidades presentes dentro de tudo isso que foi falado, muitos aspectos mesmo, que muita gente, inclusive, tem curiosidade sobre a vinda, sobre o salvo, sobre o céu, sobre o novo céu, e tudo isso vai puxando. Mas o que é o céu? Como é que vai ser? Onde nós estamos agora? Será que existe céu? Será que ainda não existe? Como é que é Jerusalém? Então, tudo isso são situações que não são tão fáceis quando a gente imagina de defender. Mas uma coisa que eu quero deixar muito claro é a mentalidade da noiva, para mim, a imagem mais bonita é a imagem das prudentes, né? Das virgens prudentes, aonde o Senhor ele nos chama para uma preparação responsável, madura, aonde o segredo da virgem, para você entender o que é o azeite, é na hora que acaba o azeite das imprudentes, né? Porque enquanto está todo mundo ali esperando a vinda do Messias, todo mundo é igual, tudo é lindo, só que existe um momento em que a noite vem, a situação piora, a guerra vem, e Jesus ele vai vir no pior momento. E a história das virgens é isso. Jesus ele vem no pior momento da noite, quando ela está mais escura, que é exatamente meia-noite. E toda vez que você vê meia-noite na Bíblia, entenda que significa o momento mais escuro.
É quando a noite se torna definitivamente, né, mais profunda. Portanto, a gente vê muito isso. Da meia-noite, o clima já muda, porque existe toda uma linguagem sobre isso. Jesus espera exatamente até o último instante. Por quê? Porque é no último instante que ele vai mostrar para nós que, de fato, existem virgens prudentes e imprudentes. Para as virgens imprudentes, ele prova que elas não priorizaram da maneira que deveria essa vinda, a ponto de elas não estarem preparadas, porque quando as virgens prudentes dizem para elas, saiam e vão comprar azeite, ela está dizendo de um processo, ela fala a respeito de um processo, porque a compra, e definitivamente a Bíblia requer essa consciência, toda vez que a Bíblia fala compre, ele está dizendo vivencie um processo, porque a compra fala de um processo que começa no dia em que você idealiza o que você precisa comprar, que você estabelece isso como alvo, trabalha em prol disso, ganha pelo que trabalhou e a partir daí usa o teu ganho para adquirir aquilo que você prioriza. Então, é bem isso, é você estabelecer a sua vida em prol daquilo. Imagina que o quanto que vale o óleo que acende a lâmpada dessas virgens. Eu creio que ele vale mais do que um carro zero, né, de grande expressão social. Para comprar um carro, tem pessoas que trabalham 5, 6 anos da sua vida para pagar esse carro. Então, quando eu vejo aquele azeite, ele traz a mentalidade do noivo e da noiva. Eu trabalhei em prol disso. Eu construí uma vida para que eu tivesse azeite até a vinda de Jesus. Então, hoje, nós definitivamente trabalhamos por azeite. Trabalhamos por azeite porque a noite vem chegando e a guerra vem, a gente cansa, todo mundo sofre os mesmos prejuízos, e o que vai diferenciar as prudentes das imprudentes é exatamente o padrão de testemunho, de experiência, de influência que ela tem com Cristo, principalmente a respeito dessa vinda, a respeito desse tempo, porque para a imprudente, além dela não ter azeite suficiente, ela sempre acredita que sempre vai ter tempo para comprar azeite. Então ela está sempre priorizando muitas coisas além e em detrimento do próprio azeite. E para a virgem prudente, não. Ela prioriza o azeite sobre todas as coisas. Então ela tem um apego a essa vinda, ela tem um desejo a essa vinda. Por quê? Porque quando o noivo vem, ele chama as virgens para entrar. E eu gosto disso. E eu preguei isso já no MCR. Até a vinda de Jesus, nós somos plurais como as virgens que esperam o noivo. Depois da vinda, nós saímos da pluralidade de 10 virgens e nos tornamos uma noiva, uma só noiva, porque são as prudentes, as 5 prudentes que entram para a intimidade, porque na intimidade não há pluralidade. Na intimidade nós nos tornamos um com ele. E elas entram para a intimidade das bodas, da celebração. Por quê? Porque guardaram o azeite. Então o propósito dessa live é exatamente alimentar essa consciência de priorize Deus, priorize a sua vinda, trabalhe em prol dessa vinda, espere ardentemente por essa vinda, seja você pré ou pós-tribulacionista. O que eu quero dizer é que os dias serão difíceis e, repito mais uma vez, essa pandemia, ela é só uma preparação. Ela não se compara às guerras que ainda, seja você pré ou pós, viveremos aqui na Terra. Porque eu acredito que os pré viverão muita coisa ainda, porque não chegamos nem na pré-tribulação, quanto mais na pós. Então, por favor, se posicione, requeira essa vinda e espere que Jesus vai produzir grandes coisas nesse tempo para nós, em nome de Jesus. Ou seja, que nem um pregador amigo meu fala, chame-o. Chame-o para ele vir. Pastor, é isso. Glória a Deus, brigadão mesmo. Foi um tempo muito bom mesmo. São temas difíceis de tratar e que o senhor trouxe com muita primazia, com muita excelência. Parabéns aí. Muito obrigado por ter contribuído com os adolescentes, porque a gente vê os adolescentes ainda não tem essa mente madura para entender o esperar o noivo com a lâmpada cheia, né? E isso traz muita clareza na perspectiva de que vai vir muita coisa difícil e a gente precisa se apegar a Deus. E é isso, se eu quiser deixar uma mensagem final. A Edilene perguntou aqui qual é a posição do pastor. Né? Já falou aí, hein? Eu já falei já, né?
né? Eu sou muito sensível ao pré-tribulacionismo, apesar de gostar muito e me alimentar muito pela mentalidade do pós, né? E eu gostei muito, inclusive, da colocação do próprio Paulo, né? Não o Paulo apóstolo da Bíblia, mas o Paulo apóstolo do MCR aqui, que fez uma consideração que eu considero muito importante, sobre, ainda que sejamos, né, que tenhamos a mentalidade do pós, né? Ele falou que essa postura do pós, a postura daqueles que esperam o pior, porque se viu melhor, amém. Foi isso, mais ou menos isso, né, Paulo? Então eu sou muito sensível ao pré, porque acredito em algumas coisas, mas a expectativa, o posicionamento do pós me alimenta muito. Eu gosto do pós, porque essa mentalidade de quem está disposto a sofrer e de quem se prepara para sofrer, de quem não espera um evangelho macio, um evangelho confortável até a vinda de Cristo. Então eu vou fechar minhas palavras agradecendo e dizendo: eu sou sensível ao pré, mas disposto a encarar o pós, importando-me que, ao final de tudo, eu encontre. E é para isso que eu estou criando os meus filhos, é para isso que eu me posiciono a favor da congregação que eu pastoreio, para sermos uma igreja que vai encontrá-lo, seja na pré ou na pós, mas nós vamos nos encontrar com o noivo, e glória a Jesus por isso. Muito obrigado, que Deus os abençoe. O pessoal está falando da próxima aí, vamos conversando, né? Eu estou aberto, em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe a todos que estiveram conosco até aqui, muito obrigado. A gente vai tentar disponibilizar essa live lá no nosso canal no YouTube, Geração Rafá, tá? E muito obrigado mesmo. E a gente vai gerar essa próxima aí. Eu sei que está corrido para o pastor dentro de uma maratona aí, né, pastor? Não para nem para... Tá respirando, pastor? Já suei hoje já, meu irmão. Deus abençoe, viu? Obrigado, gente. Até a vinda de Cristo, se Deus quiser, Ele está vindo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um grande abraço. Glória a Deus. Faz a enquete aí, Paulo. Esquece não, a Edilene botou enquete aí, boa ideia. A enquete da live? Deus abençoe, Abração. Deus abençoe, meus irmãos. Valeu, Alexandre, blogueirinho. Shalom. Tchau.